Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021 e o Senado Notícias está no ar. As dificuldades de estados e municípios no enfrentamento da pandemia, o andamento da vacinação, o apoio logístico e financeiro para manter e ampliar leitos de UTI e a integração dos sistemas hospitalares, temas que foram debatidos hoje pela comissão do Senado que acompanha as ações do governo relacionadas à pandemia da Covid-19. O secretário de Controle Externo da Saúde destacou a melhoria na gestão da crise por parte da pasta da saúde com a chegada do novo ministro. Nós ficamos muito entusiasmados com tudo que o ministro Queiroga tem dito em termos de melhoria da transparência, da comunicação com o cidadão, com a sociedade. Ele tem comparecido mais em uma entrevista com a imprensa, apontado informações relevantes sobre as vacinas, sobre o enfrentamento da pandemia. Representantes dos gestores municipais de saúde apontaram problemas crescentes e os esforços que têm feito. Também estamos enfrentando a crise com relação aos medicamentos de intubação orotraqueal. Temos participado diariamente junto ao Ministério da Saúde, junto ao nosso grupo técnico formado pelo Ministério sob a sua liderança, com relação ao monitoramento nacional referente à distribuição e aonde esses medicamentos são mais necessários. Temos feito isso diariamente, acompanhado diariamente a distribuição, acompanhado junto aos estados, junto aos municípios, a situação de estoque desses medicamentos, trabalhado junto ao Ministério, através da Organização Pan-Americana de Saúde, a possibilidade de importação de medicamentos. O presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde rebateu a falsa dicotomia que tem sido explorada por algumas autoridades. A dicotomia entre economia e saúde é uma dicotomia falsa. A gente só consegue retomar a economia se a gente controlar a doença e cuidar da saúde. Nesse mais de um ano de combate à pandemia, a gente tem um grande conflito federativo. A gente não conseguiu unir os esforços de união a estados e municípios para ter uma condução unificada e coerente das medidas que precisavam ser implementadas. O secretário de Saúde de Rondônia pediu que as vacinas negociadas diretamente pelos estados não sejam confiscadas pelo Ministério da Saúde, mas que fiquem nos próprios estados. Nós queríamos ver a possibilidade dessas vacinas não serem requisitadas pelo PNI, que se os estados que compraram, que eles realmente recebam as suas vacinas e possam vacinar os seus cidadãos. Seria uma das proposituras nesse item de vacinas, além de termos que receber mais vacinas do governo federal, que realmente nós temos capacidade de vacinar muito mais. A senadora Mara Gabrilli apresentou um projeto de lei que regulamenta o funcionamento remoto das CPIs. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Elas podem, por exemplo, convocar ministros e autoridades, fazer diligências, ouvir testemunhas, requisitar documentos, quebrar sigilos bancário, fiscal e telefônico e ainda sugerir indiciamentos. O regimento do Senado não determina como devem ser as sessões, mas normalmente, até pela natureza do trabalho, elas são presenciais. Por isso, alguns senadores tentaram adiar a instalação da CPI, que vai investigar a atuação do governo no combate à pandemia e a aplicação de recursos repassados a estados e municípios para o enfrentamento ao coronavírus. Quais os atos de CPI que exigem ou que dependem da presença? Praticamente todos. O depoente tem que estar presencialmente na comissão, primeiro, para não ser orientado. Segundo, para não ser constrangido. Terceiro, para não ser ameaçado. E no caso de se determinar eventualmente prisão em flagrante, também tem que estar presente. Querer instalar uma CPI neste momento é fazer desta CPI uma Babel eletrônica. Não há nenhuma possibilidade de uma CPI funcionar de forma adequada de maneira não presencial.
É zonzo imaginar que isso seja possível. Pela lógica, se não fosse possível o funcionamento dessa comissão, lembremos o que a Constituição nos diz: comissões parlamentares de inquérito com poderes próprios de autoridades judiciais. Ou seja, pela lógica, se não fosse possível a atuação dessa comissão de inquérito, não seria possível nenhuma investigação no país, não seria possível a condução de nenhum inquérito, não seria possível o funcionamento de instituições judiciais, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e essas instituições funcionam adequadamente pela via remota. Um ato da presidência do Senado, divulgado nesta segunda-feira, estabelece que a sessão para instalar a CPI da pandemia, marcada para o dia 27 de abril, próxima terça-feira, será semipresencial. Depois, caberá à própria comissão decidir como os trabalhos deverão acontecer, como tem afirmado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito será definido pela própria comissão. Deverá haver um encaminhamento de um acordo de procedimentos em relação àquilo que necessariamente deve ser feito de maneira presencial, e muitos atos, na sua essência, impõem ser presencial, e aqueles atos que, porventura, possam ser passíveis de serem realizados pelo sistema virtual. Para regulamentar esse assunto, a senadora Mara Gabrilli apresentou um projeto de resolução que prevê a possibilidade de funcionamento de CPIs de forma remota ou semipresencial enquanto durar a pandemia de coronavírus. O texto, assinado também pelos senadores Tasso Gereissati, José Serra e Rodrigo Cunha, estabelece que a comissão poderá funcionar de acordo com as normas que já vêm sendo usadas pelo Senado desde o início da pandemia, com o sistema de deliberação remota. Também prevê que caberá ao presidente da CPI decidir se as autoridades, pessoas convocadas ou convidadas, deverão depor presencialmente ou de forma remota. Eu recebi aqui uma nota técnica formulada pelo gabinete do senador José Serra, dizendo que a condução de CPIs é perfeitamente compatível com audiências virtuais e remotas. Eu posso compartilhar a nota completa com quem quiser. Aliás, não pode prosperar a alegação de que a adoção subsidiária do Código de Processo Penal é impeditivo da realização de CPI pelo método remoto. O Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 329, de 30 de julho de 2020, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal durante o estado de calamidade pública. E hoje é o último dia para o governo sancionar o orçamento de 2021, que vem passando por negociações para não furar o teto de gastos. No feriado de Tiradentes, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada 2 dias antes pelo Congresso, que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias para tentar evitar o estouro da meta fiscal no orçamento deste ano. O processo orçamentário passou por uma nova etapa no dia 19 de abril, com o que se anunciou como sendo um acordo para resolver o problema das subestimativas de gastos obrigatórios no orçamento e dos cortes que vão ser necessários para cumprir o teto de gastos. De um lado, vai haver algum corte nas emendas chamadas de relator geral, cujo classificador orçamentário é o RP9, e provavelmente haverá também uma composição com cortes nas despesas discricionárias, aquelas que podem ser mais remanejadas facilmente do que as obrigatórias, do Poder Executivo. A instituição fiscal independente observa que o projeto de orçamento prevê 139,1 bilhões de reais para despesas discricionárias, que não são obrigatórias, mas calcula que o teto de gastos permite no máximo 107,2 bilhões de reais. Isso resultaria num estouro de 31,9 bilhões de reais. Pela nova lei, o governo não precisa apontar a origem do dinheiro gasto em medidas contra a pandemia de coronavírus, além do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP,
e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. O autor dessa emenda explica que esses gastos já ficariam fora do teto de gastos por serem créditos extraordinários. A nossa emenda vai garantir que o Programa de Manutenção de Emprego e Renda possa ser financiado, que as micro e pequenas empresas tenham crédito para sobreviverem durante a pandemia e que a saúde tenha recursos para atender as pessoas que vão precisar dos sistemas de saúde. Quanto a extrapolar o teto de gasto, todo crédito extraordinário é extrateto. O que nós estamos fazendo é dar legalidade para que isso possa ocorrer e garantir atendimento às pessoas, salvar empresas, salvar empregos e salvar vidas. Simplificar a gestão das funções comissionadas e cargos de confiança sem causar impacto no orçamento público. É o que está previsto no texto de uma medida provisória enviada ao Congresso. A MP 1042 simplifica a gestão de cargos em comissão, funções de confiança, além das gratificações no governo federal, que atualmente se dividem em 34 tipos diferentes, cada um com legislação e regras de elegibilidade próprias, tornando a gestão bastante complexa e, muitas vezes, sem a conquista de resultados desejados. Elas são um elemento essencial de promoção da meritocracia. Se você é gerente no setor privado e você tem 10 pessoas trabalhando na sua equipe e uma delas apresenta um desempenho extraordinário, muito acima das outras 9, você pode dar um bônus em dinheiro ou até mesmo aumentar o salário dessa pessoa sem mexer na remuneração das outras 9. Isso não é possível no setor público. O instrumento que nós temos, então, para premiar aquelas pessoas de desempenho diferenciado são justamente esses cargos, funções e gratificações. Este consultor do Senado, especialista em direito administrativo, explica algumas mudanças que a lei vai trazer. A primeira é permitir que o Poder Executivo Federal transforme cargos comissionados em funções de confiança sem precisar de autorização legislativa, sem precisar aprovar um projeto de lei, desde que não haja aumento da despesa pública. A segunda novidade importante é a extinção de inúmeras funções de confiança e de inúmeros cargos comissionados na estrutura do Poder Executivo Federal. Essas funções, esses cargos, migrarão para uma estrutura bem mais simples, em que há 17 níveis para funções de confiança e 18 níveis para os cargos comissionados. Para se ter uma ideia do tamanho e da complexidade relacionados a pessoal no Poder Executivo da União, 548 mil servidores trabalham hoje em 193 entidades e órgãos públicos. O número de cargos, funções e gratificações de livre nomeação e livre exoneração é de 115 mil, sendo que 95 mil estão ocupados. E são 111 níveis diferentes de remuneração, que a MP reduz para 72. A nova organização passa a ser composta pelos cargos comissionados executivos, CCE, e pelas funções comissionadas executivas, FCE. O secretário de Gestão do Ministério da Economia aponta duas ressalvas para preservar essas transformações. A primeira é que nenhuma função ou gratificação que são exclusivas de servidores efetivos poderá ser transformada em cargos que possam ser ocupados por pessoas de fora. A outra ressalva é que ninguém vai poder tirar um cargo de uma universidade para transformar num cargo de ministério, o mesmo valendo para as agências e para o Banco Central, preservando aí as funções, cargos e gratificações já existentes para o seu corpo funcional. Mesmo assim, este representante dos servidores públicos federais não concorda com a MP 1042. É mais uma medida autoritária do governo Bolsonaro. Ele pretende, com essa medida provisória, transformar cargos de confiança. Veja, essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional, de votar e definir essas leis. O que ele pretende é concentrar ainda mais poderes na presidência da República.
As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, mas o percentual das que ocupam cargos eletivos é baixo. E existem no Senado diversas iniciativas para mudar essa situação. O Senado tem 11 mulheres eleitas entre 81 cadeiras. Na Câmara são 77 eleitas entre os 511 deputados. No Poder Executivo não é diferente. Entre os 27 governadores, há apenas 2 mulheres. Nas prefeituras são 654 mulheres nos mais de 5.400 municípios. Esses números são um exemplo da desigualdade que ainda existe entre homens e mulheres na política. Ano que vem nós vamos fazer 90 anos da conquista do direito ao voto. Ainda é um país que exclui a mulher do exercício político. Um país que também é campeão em violência doméstica de gênero. Um país que tem profundo problema com a violência política de gênero. E um país que não consegue incluir as mulheres nesse importante papel que é no papel de governar, no papel de legislar. Segundo o Mapa Global das Mulheres da Política desenvolvido pela ONU, entre 189 países listados, o Brasil ocupa o 140º lugar, o que torna tão difícil para o Brasil ter uma representação feminina na política mais igualitária. O trabalho das mulheres estruturalmente e historicamente, socialmente, ele se concentra nos espaços privados. As mulheres são muito demandadas naquilo que a gente chama de espaço privado, naquilo que hoje a gente chama de trabalho reprodutivo, trabalho de cuidado, da casa, dos filhos. Então, mesmo mulheres que trabalham formalmente, né, são remuneradas, estão aí no mundo de trabalho formal, elas ainda precisam assumir muitos trabalhos invisibilizados do espaço doméstico. Na política institucional especificamente, especialmente nos últimos anos, a violência das mulheres, a violência contra as mulheres nos espaços formais de poder vem se acentuando. As mulheres hoje que se candidatam, as mulheres hoje que ocupam o parlamento, elas são especialmente violentadas pela violência política de gênero. Elas são vítimas de ataques consistentes, machistas, por estarem ocupando aquelas posições. Então, isso assusta muito, né? É muito desgastante. O Senado tem mais de um projeto que busca reverter esse cenário. O senador Paim propõe uma cota para mulheres no Senado. Para a renovação de 2 vagas no Senado, uma delas seja destinada à candidatura feminina e a outra à candidatura masculina. Assim, garantiríamos a presença no Senado de, no mínimo, 27 senadoras mulheres, uma por estado. O Paim não é o único autor de um projeto que busca a igualdade de gênero na política. O senador Luiz do Carmo também reserva uma vaga do Senado às mulheres e vai além. Determina que a partir da mulher mais votada, cada gênero se alterne na lista de eleitos até que cada um tenha 30% das vagas. A partir daí, a lista segue normalmente. O senador Wellington Fagundes tem um projeto com texto semelhante. A senadora Elisiane Gama propõe que as chapas para o executivo tenham um candidato de cada sexo. Já a senadora Maílza propõe multa e cassação de registro para partidos e candidatos que descumprirem a cota de gênero. E o projeto da senadora Renilde Bulhões propõe mecanismos para identificar e punir as candidaturas laranja de mulheres. Não adianta exigir um mínimo de candidaturas de mulheres se essa exigência vai ser apenas cumprida com uma formalidade, às vezes fraudulenta, por parte dos partidos. Então, acredito que, por ser muito importante, por ser urgente, a gente ter casas legislativas ocupadas por mais mulheres, essas 2 propostas podem sim avançar bastante nesse sentido. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para acompanhar o mínimo de 30% nas candidaturas femininas, o fundo eleitoral também deve ser aplicado na mesma proporção, ou seja, pelo menos 30% em campanhas de mulheres. As mulheres passam de 52% do eleitorado, mas ainda assim as candidatas eleitas orbitam entre 13% e 15%.
Os projetos de cotas femininas são apontados como uma solução para diminuir a desigualdade de gênero. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição lá na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.